Olá, meu nome é Danusa, sou professora de matemática e hoje teremos uma aula de frações. Para a gente falar sobre frações, o que você precisa saber? Bom, as 4 operações básicas, que são soma, subtração, multiplicação e divisão, os múltiplos de um número, o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, e potência. O que é fração? Fração é um número que representa partes de um inteiro, ou seja, uma divisão de alguma coisa. Então, toda vez que a gente falar de fração, vai ser uma divisão. Olha os exemplos que a gente tem. 1/4, quer dizer, eu tenho um inteiro ali, dividido em 4 partes, né? E tomei uma. 2/8, tenho ali uma peça ali, dividida em 8 partes e tomei 2. 1/4 de novo, quadradinho ali, tomei uma parte. E 4/16, quer dizer que aquele quadradinho está dividido em 16 partes e eu peguei 4. Então, olha o resuminho aí, no nosso esqueminha. Fração é o quê? É uma divisão. Como funciona? Bom, temos uma circunferência repartida em 3 partes. Cada parte representa 1/3 dessa circunferência. Assim, somando as 3, temos 3/3, que quer dizer uma inteira. Você pode ver aí na nossa figura. A gente tem 1/3, mais 1/3, mais 1/3, somei todas elas, preenchi minha circunferência inteira, eu fiquei com ela toda, né? Tive uma circunferência inteira. Os termos de uma fração. O numerador e o denominador são os termos da fração. Olha lá, numerador em cima, o traço de fração, e o denominador embaixo. 1/6 significa aí que eu peguei 6 partes, né, e tomei uma só. Olha o nosso resumo, os termos da fração. Então, tá aí, numerador e denominador. Representando as frações. Quando construímos frações, colocamos um traço de divisão, como eu tinha falado, o tracinho no meio, né? Abaixo do traço, colocamos um número que indica em quantas partes a unidade foi dividida, que é o denominador. Então, aquilo, né, a parte de baixo, denominador. E acima do traço, colocamos um número que indica quantas partes da unidade foram tomadas, que é o numerador. Então, ali a gente está com 3 figurinhas, olha lá, o numerador 5 ali, olha quantas partes que eu pintei. Pintei 5, o traço de divisão aí embaixo o quê? 7, né? Foi dividido em 7. Nas outras é a mesma coisa. Olha lá, o denominador não é 8? Dividi em 8 partes a circunferência. E em cima está o numerador, que é 2. Pintei 2 pedacinhos ali de rosa. E o 3/4 ali? 3 em cima ali, ó, pintei 3 partes. E está repartida em 4. Agora tente fazer sozinho. Observe essa figura. Em quantas partes o retângulo foi dividido? Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? E a última, a parte pintada, representa que fração do retângulo? Então, olha aí, em quantas partes o retângulo foi dividido? Só contar, né, gente? 8 partes. Letra B, cada parte representa que fração? Então, cada parte é um pedacinho de 8 que foi dividido. Então, representa 1/8 do retângulo. E a parte pintada representa que fração? A parte pintada eu tenho 5 partes pintadas e o meu retângulo está dividido em 8, então representa 5/8. Agora o número 2. Diga qual fração que representa cada bandeira. A gente tem aí 6 bandeirinhas, A, B, C, D, E, F. Então, a fração que representa cada bandeira, olha ali na letra A. A bandeira está dividida em 8 partes. Eu pintei uma, então a fração é 1/8. Letra B. A bandeira está dividida em 6 partes. Eu pintei 2, né? Então dá 2/6. Letra C. A bandeira está dividida em 8 e eu pintei 4.
4 partes roxinhas ali, 4/8. Letra D tá dividida em 8 também, e eu pintei uma só, 1/8. Letra E tá dividida em 3 e eu pintei 2/2. E letra F, dividida em 4 partes e eu pintei uma, 1/4. Número 3. José, João e Celina representam 1/4 do total de empregados do sítio de seu Gustavo. Quantos são os empregados desse sítio? Isso costuma cair em concurso, provinha de vestibular. Parece dar um pouquinho de trabalho, mas é simples. Vamos lá para a resposta. Então, olha só, José, João e Celina são 3 empregados, né? Eles representam 1/4 do total de empregados. Quantos são os empregados? Então, ali eu tenho 1/4 do total, o total eu coloquei X. Então, 1/4 do total de empregado é igual a 3, né? O José, o João e a Celina. Então, se eu tenho ali... quando eu estou dividindo, eu não estou fazendo ali 1/4 vezes X, então eu vou multiplicar por 4, eu vou fazer do outro lado a operação inversa. Então eu vou multiplicar 3 vezes 4. O 4 sai dali de baixo do denominador e vai multiplicar pelo 3. Então eu fico com 12, o X ficou sozinho, né, que era o meu objetivo. Então X igual a 12. Então eu tenho 12 empregados.